E aí, pessoal, a gente tá aqui para gravar um vídeo com vocês, um vídeo novo do meu selo Prime, certo? Selo onde eu vou trazer cultura pop e matemática para vocês. E hoje eu vou começar com Marvel e conjuntos. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Júnior. Esse é o canal Aprendendo Geral. Já peço que você se inscreva, deixa o like aí. Se você quer dar uma olhada no vídeo primeiro antes de deixar o like, quer dar uma olhada no vídeo primeiro antes de se inscrever, então assiste o vídeo, assiste completo, que eu sei que você vai deixar o like, eu sei que você vai se inscrever, tá certo? Então, vamos começar. Marvel e conjuntos. Vou trazer simplesmente nessa primeira aula as noções de conjuntos, ok? Trazendo as noções de conjuntos, nós temos o que é um conjunto. Um conjunto é toda e qualquer coleção de elementos. Toda e qualquer coleção de elementos. E o que seria essa coleção de elementos, pessoal? Os Vingadores é uma coleção de elementos. É uma coleção de elementos do universo cinematográfico Marvel, tá certo? Então, nós temos aqui um conjunto Vingadores, que aqui eu coloquei dentro de um diagrama, que a gente chama de diagrama de Venn, ok? Onde nós temos como elementos Thor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Gavião Arqueiro e Viúva Negra, tá certo? Nós temos esse conjunto, o conjunto Vingadores, com esses elementos. Esses elementos são os protagonistas do filme, ok? Nesse mesmo filme nós temos o vilão. O vilão é apenas o Loki, ele é um conjunto unitário, certo? Por que um conjunto unitário? Por quê? Porque nesse conjunto de vilões nós temos apenas um. O nome dele é Loki. E esse vilão é apenas um. Como ele é apenas um elemento para vilão, se é um elemento para vilão, então ele é unitário, porque possui um elemento. Dentro desses conjuntos, a gente já viu que é um conjunto unitário, que é um conjunto, mas nós temos também o conjunto vazio. O que seria esse conjunto vazio? É um conjunto que não possui elementos, tipo DC personagem. Quais são os personagens da DC Comics que estão no filme? Nenhum personagem da DC Comics está no filme, porque é o universo cinematográfico da Marvel. Marvel é uma coisa, DC é outra. Se fosse o filme da Liga da Justiça, aí sim teríamos personagens da DC e não da Marvel. Porém, nesse caso, como é o filme dos Vingadores, tá certo? Não tem como. Então, respondendo aquela pergunta, por que o Superman não está no filme dos Vingadores, que muitas vezes já escutei muito isso, é porque são universos diferentes, são empresas diferentes, ok? Empresa Marvel, Vingadores, Liga da Justiça da empresa da DC, ok? Continuando ainda no filme dos Vingadores, nós temos aqui a mesma fotinha com os mesmos personagens e nós temos o mesmo conjunto. Dentro desse conjunto, pessoal, nós conseguimos tirar conjuntos menores, ok? Conseguimos tirar subconjuntos, ok? Desses subconjuntos, nós temos o subconjunto de Vingadora Feminina. A única Vingadora Feminina que nós temos Vingadores é a Viúva Negra, ok? A Viúva Negra, no caso, a Vingadora Feminina é o subconjunto dentro dos Vingadores. E aí nós vamos falar um pouco mais de conjuntos a partir desse slide, ok? Nós temos o seguinte, pessoal, nós temos que o Thor é um elemento dos Vingadores, não é isso? Então Thor pertence aos Vingadores. O Batman, geral, porque o Batman, o quê? Não pertence aos Vingadores, não é um elemento dos Vingadores. Então, se não é um personagem dos Vingadores, ele não pertence. Esse símbolo de pertence e não pertence, a gente usa para elementos. Só que quando a gente lida com subconjuntos, como é que a gente age? O que é um subconjunto? Eu tenho um elemento Vingadores e aqui dentro eu tenho um conjunto menor. Esse conjunto menor, conjunto da Vingadora Feminina, a Viúva Negra. Então, o subconjunto da Vingadora Feminina é a Viúva Negra. E eu coloco entre chaves porque, diferente dos outros, porque aqui eu estou falando de um subconjunto. Então, se eu falo de um conjunto ou subconjunto, eu tenho que colocar em chave, ok? Por isso que eu coloquei em chave. Só que aqui eu estava falando de alimento. E aqui eu estou falando de conjunto. Se eu falo de conjunto, eu uso contido, o Czinho. C de conjunto, Ezinho de elemento. Consegue fazer a diferença? É um subconjunto dos Vingadores. Então está dentro dos Vingadores. Ok? Assim como a Liga da Justiça não está contida nos Vingadores. Ok?
Então, acho que espero que tenha dado para entender o que é elemento, o que é conjunto, o que é subconjunto, ok? Como é que eu sei, professor, quantos subconjuntos estão dentro de um conjunto? Para eu calcular quantos subconjuntos tem dentro do conjunto Vingadores, eu faço 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Número de elementos. Então, no caso, eu tenho Thor, eu tenho Hulk, eu tenho Capitão América, são 3, Homem de Ferro 4, Gavião Arqueiro 5, Viúva Negra 6. Então, tem 2 elevado a sexta aqui. 2 elevado a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso, eu tenho 64 subconjuntos. Como seria esse subconjunto? Viúva Negra, Hulk e Thor, um subconjunto, Hulk, Thor e Capitão América, outro subconjunto. Só que quando eu fizer todos um emaranhado, eu vou ficar com 63 subconjuntos. Por quê? Porque eu posso ter o conjunto só viúva, viúva e capitão é um subconjunto. Não precisa especificar, vingadora feminina, vingadora isso. Não, subconjunto é com os elementos. Aqui eu dei um nome para esse subconjunto, que é vingadora feminina, ok? Mas eu posso usar qualquer um desses daí, criar subconjuntos aleatórios. Só que quando eu fizer esse daí, eu posso fazer um subconjunto com cada um, ou só com viúva, só com Hulk. Eu posso fazer com dois, com Thor e Hulk, Thor e Capitão, Thor e Homem de Ferro, Thor, Homem de Ferro e Capitão. Posso fazer com três, Thor, Hulk e Capitão, Thor, Capitão e Homem de Ferro, Viúva, Gavião e Homem de Ferro. Posso fazer com quatro elementos, Capitão, Homem de Ferro, Gavião, Viúva. Posso fazer com cinco e posso fazer com seis, que é o conjunto inteiro. O conjunto inteiro também é o subconjunto de si mesmo. Mas quando se eu fizesse cada um desses daí, somasse todos, só daria 63. Por quê? Porque vazio, o nada também é subconjunto. O nada, o vazio, também é subconjunto, ok? Só para que fique claro isso daí. Caso vocês queiram exemplificar em casa. Deixa eu ver. Contar. Professor, só deu 63. Por quê? Porque vazio também é um subconjunto. Explicando para vocês o que é conjunto, o que é subconjunto, o que é elemento, o que é vazio, o que é conjunto unitário. Trazendo essa noção básica do que é conjunto, eu vou agora para vocês para operações com conjuntos. E para isso a gente avança nos filmes, sai de Vingadores 1, passa mais alguns filmes, passa pelo Capitão América 2 ainda, e a gente vai para o Capitão América 3, operações com conjuntos, onde nós temos três exemplos aqui. O primeiro exemplo é quando a gente tem uma intersecção. Professor, o que é uma intersecção? Vamos aqui. Eu tenho um conjunto do Capitão América. O conjunto do Capitão América, vou desenhar aqui a bolinha para ficar fácil. Conjunto do Capitão, o conjunto do Homem de Ferro. Se eu quiser saber qual é o conjunto do Capitão, o conjunto do Capitão é tudo isso daqui que está azul, ó. Inclusive a viúva que está no meio. Se eu quiser saber qual é o conjunto do Homem de Ferro, é tudo isso que é vermelho, incluindo a viúva. Aí você olha, professor, a viúva negra está do lado da imagem do Homem de Ferro. Por que ela está no meio? Por quê? Porque eu vou te dar um spoiler se você não viu o filme. Se você não viu o filme, a viúva negra dá uma rasteira no Homem de Ferro. Não uma rasteira de verdade, não que eu lembre. Mas ela trai o Homem de Ferro, deixando o Capitão América fugir com o Soldado Invernal. Ok? Deixa fugir com o Soldado Invernal. E aqui eu vou apagar nossa imagenzinha, que eu achei para entender. E a gente vai explicar as operações aqui para vocês. O que é união? Aqui eu vou chamar de conjunto C e aqui eu vou chamar de conjunto H. Se eu tiver a união de H, união usa esse símbolo aqui, de H com C, eu vou somar todos os elementos. Capitão América, Falcão, Soldado Invernal, Feiticeiro Escarlate, Gavião Arqueiro. E aí vou para o lado do Homem de Ferro. Homem de Ferro, Visão, Máquina de Combate, Pantera Negra. E aí a viúva tá nos dois, né? Mas eu só preciso escrever uma vez só. Viúva Negra. No desenho ficaria mais ou menos assim. Uma coisa fria.
Ficaria aqui, ó. É como se eu juntasse tudo isso daqui, ok? Isso é a união. Lembrando que essas letras que eu coloquei são as primeiras letras de cada nome aí dentro, para que você não fique perdidinho dizendo o que foi que o professor fez. C é de Capitão América, F de Falcão, SI de Soldado Invernal, FE de Feiticeiro. Eu estou seguindo essa sequência. Esse, depois esse e depois esse daqui. E agora a gente vem para a intersecção. O que é a intersecção do Homem de Ferro com o Capitão América? A intersecção de um para o outro. A intersecção é o que eles possuem em comum. O que é que eles possuem em comum? A Viúva Negra, a traíra, a nossa agente dupla, essa ruiva maravilhosa, linda, interpretada pela Scarlett Johansson. Eu acho que eu pronunciei o nome dela corretamente. Atriz maravilhosa que interpreta essa personagem aqui, infelizmente, mais um spoiler, faleceu, certo? Faleceu, não volta mais, morreu, certo? Infelizmente, triste. Gostava muito dela. Viúva Negra. E se a gente representar aqui no diagrama, representando no diagrama, isso daqui seria aqui no meinho, aqui, ó. Esse meinho é a intersecção, é o que possui em comum. Agora, quando eu vou para a subtração, é onde o bicho pega, ok? Porque nós temos duas subtrações. Nós temos Homem de Ferro menos Capitão e Capitão menos Homem de Ferro. Onde aqui nós temos duas belas situações. Quando eu faço, eu expliquei para vocês do desenho primeiro o que é o como é que fica o Homem de Ferro e como é que fica o Capitão. O Homem de Ferro é tudo isso aqui, ó. Inclusive a intersecção, não é isso? O Capitão América é toda essa bolinha, incluindo a intersecção. Então o que acontece? Esses são os dois conjuntos. Só que quando eu faço Capitão América menos Homem de Ferro, a gente remove a intersecção. Eu quero só o que está no Homem de Ferro. Eu tiro do Homem de Ferro o que também está no Capitão América. O que é que está no Capitão América também? A viúva. Então eu fico só com isso daqui, ó, sem pegar o meinho. Então o que seria Homem de Ferro, HF, Visão V, Homem-Aranha, Máquina de Combate, Pantera Negra. Pantera Negra. Esse seria o meu Homem de Ferro, o time Homem de Ferro menos tipo Capitão América. Quando eu faço o time Capitão América menos o time Homem de Ferro, a gente tem o azulzinho. Deixa eu botar o azul aqui. A gente tem apenas esse lado aqui, sem intersecção. Então a gente tira a viúva da jogada. E onde fica com o Capitão América, fica com Falcão, fica com Soldado Invernal, fica com Feiticeiro Escarlate e fica com Gavião Arqueiro. Essa é a ideia de subtração. Espero que vocês tenham entendido até aqui, ok? Tudo legal? Tudo joinha? Passando, a gente agora tem a segunda situação, que é quando eles não têm nada em comum. Quando eles não têm nada em comum. Quando eles não têm nada em comum, em parte é fácil. Por quê? É o mais fácil, na verdade. Quando a gente tem aqui, ó, união de dois conjuntos que não tem nada nenhuma intersecção. A gente só junta isso, tudo. E quais são esses dois conjuntos aqui? Os Guardiões da Galáxia e os Vingadores que a gente já vem utilizando, do filme 1. A união desses dois conjuntos seria, vou chamar grupo G, G e V, ok? Então, V, união G, é igual a Thor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Gavião Arqueiro, Viúva Negra. Aí o que? Soma também com os outros, com o do Guardião da Galáxia. Senhor das Estrelas, que é o Peter Quill, a Gamora, o Drax, o Groot e o Rocket. Ok? Então essa é a união. Porém, na intersecção também, a gente não tem nada em comum. Se não tem nada, significa que está vazio. Então a intersecção, que é esse uzinho de cabeça para baixo, ó, é vazio. Vazio. Coisa linda, né? Não possui nada em comum. E a subtração também é muito interessante, porque quando eu faço a subtração de um pelo outro, quando eu faço Vingadores menos Guardiões da Galáxia, se isso aqui for V e aqui G, eu tenho que fazer o quê? Eu tiro a intersecção, eu removo a intersecção. Só que se eu não tenho nada para remover daqui, se eu não tenho nada para tirar daqui, assim como eu também não vou ter nada para retirar daqui, porque eles não têm nada em comum,
Vingadores menos os Guardiões da Galáxia são os próprios Vingadores, porque não tem o que tirar. Não tem o que tirar. E quando eu faço Guardiões da Galáxia menos Vingadores, que eu não tenho o que tirar, porque aqui é vazio, ó, são os próprios Guardiões da Galáxia. Entende? Então, nessa situação, a gente tem que olhar os dois conjuntos. Se não tem o que remover, são os próprios Vingadores. Se não tem o que remover, são os próprios Guardiões da Galáxia. Ok? Então, esses são os sistemas mais simples. E agora, a gente tem essa daqui. Eu quero explicar para vocês de maneira um pouquinho mais detalhada. Essa cena aqui, esse momento que eu estou separando para vocês, eu esqueci de botar os personagens novos dos Guardiões. Eu peço desculpa, porque aí eu estou considerando o fim de Guerra Infinita. De Guerra Infinita, não. O fim de Ultimato, ok? Quando o Thor volta para a nave dos Guardiões e eles, pernas para que te quero, vamos embora, tchau, entendeu? E vamos embora. Então, a nave dos Guardiões da Galáxia são os personagens que estão na nave dos Guardiões. Desses que estão na nave dos Guardiões, o único Vingador que está dentro deles é o Thor. O Thor vira um Guardião da Galáxia, tecnicamente, temporariamente. Mas ele é um Vingador. Originalmente, ele é um Vingador. Então, dentro da nave dos Guardiões, nós temos o subconjunto Vingador. Então, Thor é um subconjunto da nave dos Guardiões. Então, eu vou usar para o Thor, o subconjunto Vingador, eu vou chamar de V. Então, quando eu quero a união desses dois conjuntos, eu quero a união da nave com o Vingador. Isso daqui vai ser a própria nave. Por quê? Porque eu tenho a bolinha vermelha aqui dentro, não é isso? Que já está dentro do círculo maior. Quando eu quero unir esses dois, é a mesma coisa da nave. Por quê? Porque eu vou unir do Vingador o Thor, mas o Thor já está na nave. Então, quando eu faço essa união, é a própria nave. Todos os personagens da nave, que é o conjunto nave dos Guardiões da Galáxia. Ok? Cidade das Estrelas, Gamora, Drax, Groot e Rocket. O Thor já está lá dentro. O Thor já está dentro. Então, eu não preciso só adicionar nada, porque já está lá. Ok? Quando eu faço a intersecção, é o que eles têm em comum. O que que os... Deixa eu usar o preto aqui, já que eu estou usando o padrão. Vou manter o padrão. O que é que o Vingador, Thor, que é o Vingador aqui dentro, tem em comum com todos os personagens da nave? O Thor, porque o Thor tá nos Vingadores. O que eles têm em comum? O Thor. Ok? O Thor. Ou eu posso dizer os próprios Vingadores. Ok? Que é o que está dentro da nave. Certo? É o personagem que está dentro tanto da nave quanto é um Vingador. É o Thor. Quando eu quero fazer a subtração, essa aqui a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Nave menos Vingador. Vingador menos a nave. Nave menos Vingador é tudo que tem na nave menos o Vingador, não é isso? Então significa que vai ser... Aqui eu vou usar os nomes. Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Groot e Rocket, não é isso? Geraldo, cadê o Thor? O Thor tá dentro. Eu removi o Thor. Eu tirei o que tinha em comum. Porque o que tem em comum entre os Vingadores aí e a nave dos Guardiões? O Thor. O Thor tá em comum com os dois. Então eu tenho que tirar o Thor. Porque eu tenho que tirar a intersecção. Eu tenho que remover a intersecção. Ok? E aí quando eu faço Vingador menos a nave dos Guardiões, eu tenho que tirar a intersecção. A intersecção é o Thor. Se eu tirar o Thor dos Vingadores, sobra o quê? Sobra nada. Nada, 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 nada. Sobrou nada. Se não sobra nada, está vazio. Vazio. Se está vazio, a gente coloca o símbolo, obviamente, de conjunto do vazio. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu voltar para o comecinho. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Essa foi a nossa aula. É a segunda vez que eu estou gravando, que a primeira eu gravei, eu postei, mas foi sem áudio. Agora está indo com áudio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, porque o selo Prime, esse é o nosso primeiro vídeo, Marvel e conjuntos, certo? Marvel e matemática, tá certo? Um beijão e tchau.